gente! Oi, gente, tudo bem? Eu sou Milka Living. Eu sou monitora que vai dar aula para vocês sobre vírus, malwares, antivírus e armazenamento em nuvem. Vamos falar dos códigos maliciosos, mais conhecidos como malware. Os códigos maliciosos são programas especificamente desenvolvidos para executar ações danosas a usuários e atividades maliciosas em um computador. Algumas das diversas formas, como os códigos maliciosos, podem infectar e comprometer o computador são pela exploração da vulnerabilidade que é existente em programas instalados, programas não seguros, baixados em websites que não são seguros. Esses websites que as pessoas baixam os programas pelo computador, muito raramente não tem algum vírus instalado nele. Tanto que tem alguns antivírus que a gente vai falar mais pra frente, que já alerta. O computador, por si só, ele já alerta se a pessoa quer ou não baixar, podendo ter danos ou não. Pelo ato da execução de mídias removíveis infectadas com um pendrive. Gente, o pendrive, pelo fato dele passar por vários computadores, ele pode receber todo tipo de vírus. E ao conectar no seu computador, se a pessoa não souber manusear ele para não contaminar o seu computador, acaba recebendo mais vírus para o seu computador. Pelo acesso a páginas da web maliciosas utilizando navegadores vulneráveis. Gente, muita página insegura. Se você não tem um bom antivírus, uma boa segurança, não visite páginas inseguras, utilizando navegadores vulneráveis, porque a partir dessas páginas, dessa web maliciosa, você pode adquirir vários vírus que podem comprometer o sistema do seu computador. Pela ação direta de atacantes que, após invadir o computador, incluem arquivos contendo código malicioso. Após invadir o computador, esses arquivos contêm códigos maliciosos que podem danificar o seu computador ou até parar de funcionar. Igual aconteceu com o meu computador, ele recebeu um vírus em que ele não ligava, ele não dava a partida inicial, só ficava aquela tela preta, mesmo estando carregado e mesmo estando tudo ok na parte do hardware. Mas a sua parte do software estava todo comprometida de vírus. Pela execução de arquivos que previamente infectados, obtido em anexos de mensagens eletrônicas via mídias removíveis em páginas da web ou diretamente de outros computadores através de compartilhamento de recursos. Vamos ao exemplo de um e-mail. Você recebeu um e-mail, você não sabe de quem deu esse e-mail. Na hora que você abre esse e-mail, você executa ele, o vírus já entra no seu computador. Quando você clicou em abrir aquele e-mail, o vírus começou a se instalar no seu computador. E uma vez instalados, os códigos maliciosos, eles passam a ter acesso aos dados armazenados no computador e podem executar várias ações em nome dos usuários. Gente, isso é muito sério. Porque se você guarda informações pessoais no seu computador, ele pode usar esses dados para prejudicar você. De acordo com as permissões de cada usuário, os principais motivos que levam o atacante a desenvolver e propagar código malicioso são a obtenção das vantagens financeiras. Como eu falei antes, se você guarda informação pessoal no seu computador, tenha muito importante sobre isso. A coleta de informações confidenciais, o desejo de autopromoção e o vandalismo. Geralmente, quando eles pegam as suas informações, eles pedem algo em troca.
Além disso, os códigos maliciosos são muitas vezes usados como intermediário que possibilitam a prática de golpes. Os principais tipos de código maliciosos existentes são apresentados nas próximas sessões. Vamos falar sobre vírus. Vírus é um programa ou parte de um programa de um computador que normalmente malicioso, que se propaga inserindo cópias de si mesmo e se tornando parte de outros programas e arquivos. Então fica a pergunta: vírus de computador e malware são a mesma coisa? Bem, a resposta é não. Todo vírus de computador é um malware, mas nem todo malware é um vírus de computador. Essa é uma afirmação padrão. É uma afirmação padrão entre os especialistas da segurança da informação. Depois de se anexar com êxito a um programa, arquivo ou documento, o vírus ele permanece, muito importante, ele permanece inativo até que as circunstâncias obriguem o computador ou dispositivo a executar o seu código. Para que o vírus contamine o seu computador, será necessário executar o programa infectado, o que por sua vez obriga o vírus que contamine o seu computador Para que o vírus contamine seu computador, será necessário executar o programa infectado, o que por sua vez obriga o código do vírus a ser executado. Isso significa que o vírus pode permanecer inativo em seu computador sem demonstrar nenhum sinal ou sintoma. Porém, muito importante, quando o vírus contamina o seu computador, ele também pode contaminar outros computadores na mesma rede, roubar senha de dados, registrar o uso do teclado, corromper arquivos, enviar spam aos seus contatos de e-mail e até mesmo controlar o seu computador. São apenas algumas ações irritantes e devastadoras que o vírus pode executar. Então, gente, é muito importante se prestar atenção, porque o vírus ele pode fazer isso tudo no seu computador. Ele pode permanecer inativo, sem ser executado, sem sintomas, sem demonstrar nenhum sinal. Mas a partir do momento que você não sabe qual programa ele está instalado, a partir do momento que você ativa ele sem saber, ele começa a executar o seu código e pode prejudicar você futuramente. O vírus propagado por e-mail, ele é recebido como arquivo anexo ao e-mail, cujo conteúdo tenta introduzir o usuário a clicar sobre este arquivo, fazendo com que seja executado. E quando ele entra em ação, ele infecta os arquivos e programas e envia cópias. Ele envia cópias de si mesmo para os e-mails encontrados na lista de contatos gravados no computador. É igual aqueles e-mails que geralmente a gente recebe, clica aqui e ganhe R$1.000. Clica, faça não sei o que e você será bem, não sei o que. Esses arquivos são vírus instalados, são vírus propagados. Esses arquivos que mostram você ganhou tal quantia, não acredite. Não, corta essa parte. Arquivos que contêm e-mails cujo a situação é impossível de acontecer, você não clica, porque geralmente vai ter um vírus posto para instalar, para fazer executado e enviar cópia de si mesmo para outros e-mails. E o vírus de script, ele é escrito em linguagem de script, como VBScript e JavaScript. É recebido ao acessar uma página da web ou por e-mail, como um arquivo de anexo
ou com parte do próprio meio escrito em formato HTML. Pode ser automaticamente executado, dependendo da configuração de navegador web ou do programa de leitor, do e-mail do usuário. Isso depende muito. Então, vírus de script, igual eu falei antes, sites inseguros, sites que não possuem, ainda mais quando a pessoa tem um navegador vulnerável, esses vírus de script se aproveitam e pode causar danos dependendo do conteúdo que tiver no seu computador. Vírus macro, tipo específico de vírus de script, escrito em linguagem de macro, que tenta infectar os arquivos manipulados por aplicativos que utilizam essa linguagem, como, por exemplo, os que compõem a Microsoft Office, Excel, Word, PowerPoint e outros. Vírus de telefone celular. Esse é o mais importante porque a gente usa diariamente, então a gente tem que se atentar muito a essa parte. Esse vírus, ele se propaga do celular para celular por meio da tecnologia Bluetooth ou de mensagens MMS, Multimídia Message Service. A infectação, ela ocorre quando o usuário permite o recebimento de um arquivo infectado e o executa. Após infectar o celular, o vírus ele pode destruir ou subscrever arquivos, remover ou transmitir contatos de agenda, efetuar ligações telefônicas e drenar a carga da bateria, além de se tentar propagar para outros celulares. Worm. Worm é um tipo de malware mais perigoso que o vírus comum, gente. É muito importante prestar atenção no Worm, porque sua propagação é muito rápida e ocorre sem o controle da vítima. Assim que ele contamina o computador, o programa malicioso cria cópia de si mesmo em diferentes locais do sistema e se espalha para outras máquinas, seja por meio da internet, mensagens, conexões locais, dispositivo USB ou arquivos. O objetivo do golpe, em geral, é roubar dados do usuário ou de empresas. Então, muito importante, esse tipo de malware, o Worm, ele é o mais perigoso, porque a sua propagação é muito rápida. O Worm oferece mais risco do que o vírus comum, porque o seu programa é autônomo, de maneira que ele precisa interagir com o usuário para se ativar no PC e se multiplica para outras máquinas por meio da rede. Já o vírus, ele se limita a permanecer inativo no sistema até ser executado sem querer pelo usuário. O processo de propagação e infecção dos worms ocorre da seguinte maneira: identificação dos computadores alvos. Após se infectar no computador, o que ele faz? Ele tenta se propagar e continuar o processo de infecção. Então, ele vai se espalhando por outras áreas. Para isso, necessita identificar os computadores alvos para os quais tentarem. Para isso, necessita identificar os computadores alvos para os quais tentará se copiar. O que pode ser feito de uma ou mais formas que a gente pode ver nas maneiras seguintes. Ele pode efetuar a varredura na rede e identificar computadores ativos. Aguardar que os outros computadores contatem o computador infectado. Ele pode utilizar listas predefinidas ou obtidas na internet, contendo a identificação dos alvos. Utilizar informações contidas no computador infectado, como arquivos de configuração e listas de endereço de e-mail. Envio das cópias. Após identificar o alvo, o que ele faz? Ele efetua a cópia de si mesmo e tenta enviá-la para esses computadores, por uma ou das mais formas que eu vou falar aqui agora.
Como parte da exploração da vulnerabilidade existente em programas instalados no computador-alvo, programas inseguros, sem segurança, que a pessoa instala sem saber se é seguro. Se não tiver um antivírus, esse pode danificar e comprometer os seus dados pessoais, tanto da empresa. Por isso tem que prestar muita atenção. Anexadas a e-mails via canais IRC, que é Internet Reality Chat. Mas o que é isso, gente? Ele é um sistema de bate-papo, baseado em um texto. Ele permite discussões entre qualquer número de participantes nos chamados canais de conversação, bem como discussões entre apenas dois parceiros em diálogo de perguntas e respostas, por exemplo. Um sistema de bate-papo que a gente pode usar: WhatsApp, Telegram. 2 exemplos. Via programas de troca de mensagens instantâneas. Acabei de citar o WhatsApp. Incluídas em pastas compartilhadas em redes locais ou do tipo P2P, Peer-to-Peer. Ativação das cópias. Após realizar o envio das cópias, o ordem necessita ser executado para que infecção ocorra. E o que pode acontecer de uma ou mais seguintes maneiras: imediatamente após ter sido transmitido, pela exploração de vulnerabilidades em um programa sendo executados no computador-alvo no momento do recebimento da cópia, diretamente pelo usuário, pela execução de um programa de cópias enviadas em seu computador, ou pela realização de uma ação específica do usuário, a qual o ORM está condicionado, como, por exemplo, a inserção de uma mídia removível. Reinício dos programas pode ser alvo infectado. O processo de propagação e infecção recomeça, sendo que a partir de agora, o computador, que antes era alvo, passa a ser também um computador originador de ataques. Vamos falar de boot e bootnet. É um tipo de malware que permite ao hacker ou cracker obter o controle completo através do uso remoto de computadores afetados, ou seja, transformar o computador em um zumbi para realizar tarefas automáticas na internet sem o conhecimento do usuário. A comunicação entre o invasor e o computador infectado pelo boot pode ocorrer via canais IRC, servidores web e redes tipo P2P, que é peer-to-peer. Entre outros meios, ao se comunicar com o invasor, pode enviar instruções para que ações maliciosas sejam executadas, como desferir ataques, desfrutar de dados do computador infectado e enviar spam. Um bootnet, por sua vez, é uma rede de agentes de software ou boots que executam autonomamente. Algumas das ações maliciosas costumam ser executadas por intermédio de bootnet. São ataques de negociação de serviço, propagação de código malicioso, inclusive do próprio boot, colete de informações de grande número de computadores, envio de spam e camuflagem de identidade de ataque. Algumas dessas ações maliciosas que costumam ser executadas por intermédio de bootnet são ataques de negação de serviço, propagação de códigos maliciosos, inclusive do próprio boot, coleta de informações de grande número de computadores, envio de spam e camuflagem de identidade do atacante, com o uso de proxies instalados nos zumbis. O esquema exemplificado apresenta a seguinte funcionamento básico do bootnet.
Um atacante propaga o tipo de específico do boot, na esperança de infectar e conseguir maior quantidade possível de zumbis. Os zumbis ficam disponíveis. Eles ficam, disponíveis ao atacante, à disposição, ao seu controlador na espera do comando a serem executados. Vamos falar sobre Spyware. Ele é um programa projetado para monitorar a atividade do sistema e enviar essas informações coletadas para terceiros. Ele pode ser usado tanto de forma legítima quanto maliciosa, dependendo de como é instalado, das ações realizadas, tipo de informação monitorada e do uso que é feito por quem recebe essas informações coletadas. Pode ser considerado o seguinte uso: legítimo, quando é instalado em um computador pessoal pelo próprio dono, pelo próprio usuário, ou com o consentimento desse, com o objetivo de verificar se outras pessoas estão utilizando de modo abusivo ou não autorizado, que é o malicioso, que é quando executa as ações que podem comprometer a privacidade do usuário e a segurança do computador, como monitorar e capturar informações referentes à navegação dos usuários ou inseridas em outros programas, por exemplo, conta de usuário e senha. Isso é muito usado para hackear contas e senhas de usuários. No caso, geralmente o usuário não sabe o que é. Se a pessoa não tem uma base do conhecimento sobre esse programa, ela pode ser facilmente hackeada por ser inserida a conta de usuário e senha no computador. E pode comprometer a privacidade desse usuário e sua segurança. Esse tipo de malware é um dos mais perigosos, porque ele busca as informações confidenciais, que podem ser usadas para diversos fins, inclusive para roubo de senhas pessoais, como eu acabei de falar, informações bancárias ou cartões de crédito. Por isso, deve-se atentar muito a esse malware, porque ele é um dos mais perigosos. O Spyware tem existem três tipos de spyware. O primeiro que eu vou falar é Keylogger. Ele é capaz de capturar e armazenar as teclas digitadas pelo usuário no teclado do computador. A sua ativação é em minutos e, em muitos casos, é condicionada a uma ação prévia do usuário. Essa ação ela é mais específica no comércio eletrônico, em sites da internet, em sites bancários de internet bank. Por conta disso, foi criado o Screenlogger, que é similar ao Keylogger, só que o teclado ele é na tela do computador e por conta disso fica mais difícil do hacker saber qual é a sua senha e seu usuário. E esses malwares, eles são específicos para adquirir senhas e nomes de usuários para poder prejudicar o usuário ou mesmo se beneficiar. Vamos continuar aqui no Screenlogger. Ele é capaz de armazenar a posição do cursor e a tela apresentada no monitor nos momentos em que o mouse é clicado. Então também, gente que usa eles podem printar a tela e saber o que você está escrevendo. Ou a região que circunda a posição onde o mouse é clicado. Eles podem capturar os momentos em que o mouse é clicado. Entende? É bastante utilizado por atacantes por capturar as teclas digitadas pelos usuários em teclados virtuais. Como eles não conseguem saber aonde que os usuários estão teclando, eles capturam os momentos em que o mouse é clicado para saber a senha e o usuário. Vamos falar do Adware. Ele é projetado especificamente para apresentar propagandas, são anúncios, para
para a internet. Eles podem ser usados para fins legítimos, quando comparados a programas e serviços com forma de patrocínio ou retorno financeiro para quem desenvolve os programas livres ou presta serviços gratuitos. Ele também é usado para fins maliciosos, quando os programas apresentados são direcionados de acordo com a navegação do usuário, assim que esse saiba que tal monitoramento está sendo feito. Então, essas propagandas podem ser tanto de forma de fins legítimos, só para apresentar propagandas, ou para fins maliciosos, que no caso, essas propagandas são direcionadas de acordo com a navegação do usuário, sem que ele saiba que tal monitoramento está feito. Então, a propaganda é tipo um refletor para o hacker monitorar o usuário, o que ele está fazendo, sem o usuário perceber o que está acontecendo. Tudo bom? Esperar tu coisa aí. Tá bom de bater. O spyware é um dos malwares mais difíceis de detectar. E por que ele é o mais difícil de detectar? Porque ele age de maneira silenciosa nos dispositivos. Ao contrário do adware, ele executa as operações em segundo plano, de modo que é capaz de espionar por um longo período sem que a vítima descubra. O spyware costuma vir oculto, junto com o download de programas ou de arquivos online, gratuitos. Mas vale ressaltar que ele pode ser usado tanto para fins legítimos quanto para golpe. Então a gente tem que se atentar bem para esse tipo de malware. Porque ele pode vir junto com programas, junto com o download de programas de arquivo. Ele pode ser usado também em legítima defesa para saber se alguém está te espionando ou não, vendo seu comportamento, tentando saber. Geralmente esse povo usa para mais específico para o comércio eletrônico, que é para sacar dinheiro. Eles também fazem sites não oficiais. Vamos falar de backdoor. Backdoor é um programa que permite o retorno de um invasor ao computador comprometido por meio da inclusão de serviços criados ou modificados para este fim. Geralmente, ele é instalado a partir de uma falha de segurança explorada por um malware, que pode ser um vírus, Trojan, adware ou até mesmo explorado através de um acesso via internet. Por exemplo, utilizando sistemas e sites com falhas de segurança. Pode ser incluído a ação de outros códigos maliciosos que tentam previamente infectado a um programa, infectado um computador, ou por atacantes que exploram vulnerabilidades existentes nos programas instalados. Então, backdoor significa porta dos fundos. Então, o que ele faz? Ele, a partir do momento que o backdoor, a partir do momento que uma pessoa baixa um programa comprometido com esse tipo de vírus, a partir do momento que ela executa, ela abre uma porta dos fundos para que o hacker, possa ver o que tem dentro do computador, ver o que ele pode conseguir para benefício do hacker ou da pessoa que está por trás. Ele é usado para o acesso futuro do computador comprometido, permitindo que ele seja acessado remotamente, sem que haja necessidade de recorrer novamente aos métodos utilizados na realização, invasão ou infecção. Vamos falar agora do Trojan, que é mais conhecido como cavalo de Troia. Creio que todo mundo sabe a história do cavalo de Troia.
no tempo da guerra. Ele é um tipo de malware que frequentemente está disfarçado de um software legítimo. Então, é muito importante prestar muita atenção, porque esse tipo de vírus ele pode estar instalado em software disfarçado de legítimo. Eles podem ser empregados por criminosos virtuais e hackers para tentar obter o acesso ao sistema dos usuários. Em geral, os usuários são enganados por alguma forma de engenharia social para carregar e executar cavalos de Troia em seu sistema. Uma vez ativados, os cavalos de Troia permitem que os criminosos espionem, roubem seus dados confidenciais e obtenham acesso ao seu sistema pela porta dos fundos. Então é muito importante saber, porque eles vêm disfarçados de software legítimo, então você não sabe quando você vai receber um cavalo de Troia. Então é muito importante você ter um antivírus, pois a partir dele que ele vai julgar se está vindo vírus ou não. E esse vírus, ele tem o intuito de espionar o usuário e roubar seus dados confidenciais. Então, os exemplos de Trojan, eles são programas que você recebe ou obtém de sites da internet que parecem ser apenas cartões virtuais animados, álbum de fotos, jogos e protetores de tela, entre outros. Esses programas, você pode perceber que geralmente eles consistem em um único arquivo. Eles necessitam ser especificamente executados para que eles sejam instalados no computador. O cavalo de Troia, há diferentes tipos de Trojans. Eles são classificados de acordo com as ações maliciosas que costumam ser executadas ao enfeitar o computador. Vamos falar de alguns, que o primeiro que a gente vai falar são Trojan Downloader. Eles são instalam outros códigos maliciosos obtidos em sites na internet. A partir do momento que você instala um aplicativo, ele instala um código malicioso no seu computador a partir desse site da internet. Geralmente o site não é seguro e geralmente o usuário não sabe se o downloader desse programa, apesar de ser grátis, geralmente são grátis. O primeiro que a gente vai falar é o Trojan Downloader. Ele instala outros códigos maliciosos obtidos na internet. Eles são instalados de acordo com um programa. Esses programas são baixados em sites inseguros, podendo ter esses códigos maliciosos prejudicar ao usuário. O Trojan Dropper instala outros códigos maliciosos embutidos no próprio código de Trojan. Então, eles são embutidos no próprio código de Trojan. Então, são código malicioso embutido em outro código malicioso. O Trojan Backdoor inclui backdoors, possibilitando o acesso remoto do atacante ao computador. O que ele faz? Ele cria uma porta dos fundos. Como a gente viu falado antes, porta dos fundos. Ele possibilita o acesso remoto do atacante ao computador. E o Trojan DOS? Ele instala ferramentas de negação do serviço e as utiliza para desferir ataques. O Trojan destrutivo, ele altera ou apaga arquivos de diretórios, formata disco rígido e pode deixar o computador fora de operação. Então, ele pode fazer o seu computador parar de funcionar, dependendo do Trojan, porque existe vários tipos de Trojan. Então, é muito importante se atentar a esses requisitos. Vamos falar do Trojan Clicker. Ele redireciona a navegação do usuário para sites específicos com o objetivo de aumentar a quantidade de acesso a esses sites ou apresentar
propagandas. E o Trojan Proxy, ele instala um servidor de proxy, possibilitando que o computador seja utilizado para navegação anônima e para o envio de spam. E o Trojan Spy, ele instala um programa spyware e utiliza para coletar informações sensíveis, como senha, número de cartões de crédito, e enviá-las ao atacante. Muito importante, porque ele trabalha de forma silenciosa para coletar. E esses malwares, eles coletam só os dados de interesse do atacante. Vamos falar do Trojan Bunker ou bancos. Ele coleta dados bancários do usuário. É muito importante, porque através da instalação de programas de spyware, que são ativos quando sites de internet bank são acessados, é similar ao Trojan Spy, porém com objetivo mais específico. O Trojan Spy e o Trojan Bunker de dados têm objetivo específico. Porém, o Trojan Spy, ele rouba senhas de número de cartões de crédito e envia ao atacante. Já o Trojan Bunker ou bancos, ele é ativo quando ele é acessado em site bank, porque ele quer roubar a senha dos usuários dos bancos para poder desfrutar. Vamos falar do Rootkit. Ele é um conjunto de programas e técnicas que permite esconder e assegurar a presença de um invasor ou de outro tipo de código malicioso em um computador comprometido. O conjunto de programas e técnicas fornecido pelo Rootkit pode ser usado para remover a existência de arquivos de logs, instalar outros códigos maliciosos de backdoors para assegurar o futuro acesso ao computador infectado, esconder a atividade de informações como arquivos, diretórios, processos, chaves de registros, conexão de rede e entre outros. Mapear potencialmente a vulnerabilidade em outros computadores por meio da varredura na rede. Pode capturar também informações da rede onde o computador comprometido está localizado pela interceptação do tráfego. Ele é inicialmente usado por atacantes que, após invadir um computador, os instalar para manter o acesso privilegiado, sem precisar recorrer novamente aos métodos utilizados na invasão. Para esconder suas atividades do responsável ou dos usuários de computador, apesar de ainda serem bastante usados de atacantes, o Rootkit atualmente tem sido bem utilizado e incorporados por outros códigos maliciosos para ficarem ocultos e não serem detectados pelo usuário e nem pelo mecanismo de proteção. Então é muito importante que esses códigos maliciosos eles ficam ocultos para eles não serem detectados pelos mecanismos de proteção, que são os antivírus. Vamos falar de antivírus. Agora que você já está ciente dos riscos relacionados ao uso do computador e da internet, e que, apesar disso, reconhece que não é possível deixar de usar esse recurso, está no momento de você aprender detalhadamente como se proteger. Mas o que é antivírus? Antivírus é um software que detecta, impede e atua na remoção de programas de software maliciosos como vírus e worms. Eles são usados para prevenir e proteger computadores e outros aparelhos de código ou vírus, a fim de dar segurança ao usuário. O antivírus, contudo, possui vários métodos de identificação para impedir a entrada de vírus, incluindo a atualização automática, escaneamento e quarentena de outros meios. O escaneamento do vírus, conhecido
é quando um vírus é detectado e quebra seu código e os separam em grupos de caráter denominados Sting, que são encontrados por outros programas de computador. No momento, são detectados por usuários e é notificado. Não, pode ser bom, não. Ou não? Não. Por que não? Porque o Mac não gosta. E nem eu. Então vai. Quando o vírus é detectado e o antivírus quebra o seu código e o separam em grupos de caracteres denominados Sting, que são encontrados em outros programas de computador, no momento que é detectado, o usuário é notificado. O arquivo é deletado e enviado para quarentena. Temos o sensoriamento heurístico. Mas o que é isso? É quando o usuário solicita o escaneamento de sua máquina. E esse é o segundo passo de ser executado. Realiza uma varredura de todo o sistema em busca de uma instrução que não seja executada nos programas usuais. Ele faz uma busca algorítmica. E o que seria essa busca algorítmica? Utiliza algoritmos para encontrar as ameaças. E a checagem de integridade. Essa verificação, ela faz comparações com as informações registradas em um banco de dados com as informações atuais do sistema de identificação às possíveis ameaças. Nenhum antivírus ele pode garantir a segurança perfeita de um computador. Existem diversas formas de ameaças surgindo em cada minuto. Por esse motivo, é que apenas instalar um bom antivírus não basta para proteger e prevenir os seus computadores e outros aparelhos de código ou vírus. Esses programas têm que estar sempre com suas definições atualizadas a fim de aumentar a sua segurança. Vamos falar de tipo de antivírus. Alguns antivírus são dotados de alguns recursos especiais. São eles: Technology Push. Ela atualiza a lista de vírus. Ao conectar-se com a internet, o Minico associa o software web, que busca automaticamente as novas versões da lista de vírus no site da MCA, sem necessidade de usuários fazer download manuais. Então, o próprio antivírus ele baixa sua lista de download. Por isso que é necessário que o usuário faça atualizações constantes. Não é preciso que o usuário faça atualizações constantes, pois, ao conectar com a rede, o próprio antivírus ele baixa as novas versões da lista de vírus. E também tem a Screen Scan. Ele varia o disco rígido enquanto o micro está ocioso. Toda vez que o Screen Saver é adicionado, o vírus Scan entra em ação, além de não atrapalhar a rotina do usuário e evitar a queda do desempenho do PC. O que ele faz? O vírus scan, ele procura se tem algum vírus em ação e ele não atrapalha a rotina do usuário. Então, você pode trabalhar tranquilamente no seu computador e ele ainda evita a queda do desempenho do PC. Existem várias utilidades para procurar e retirar os seus vírus de seu sistema, mas não é melhor do que a prevenção, não é mesmo? Para isso, recomenda-se o seguinte: o ranking dos 10 melhores antivírus. Os 10 melhores antivírus atualmente são: número 1, Kaspersky, Total Security, Bitdefender Antivírus Plus, Kaspersky Free, que é de graça, Bitdefender Free, que também é de graça, Avira Internet Security, Norte Antivírus fabricado pela Symantec, Panda Premium, Panda Free, Avasta Premium e AVG Free Antivírus. Antivírus gratuito disponível na internet. Então, você tem um antivírus de graça
e o antivírus pago, sendo que o Kaspersky é o líder no melhor antivírus, sendo que também tem a versão Premium e a versão grátis. Dicas importantes: mantenha sempre atualizado o seu programa de antivírus, pois ele atualiza a lista de vírus do seu computador. Evite usar programas piratas, baixar downloads seguros em sites piratas. Sempre que for utilizar um programa novo, pesquise antes a existência de vírus. Se encontrar algum, remova-o. Proteja seu pendrive, HD externo, CD, DVD e etc. contra gravações evidentes. Proteja seus pendrives, HD externo, DVD, CD e entre outros contra gravações indevidas. Não os utilize, preste bem atenção, não os utilize em qualquer computador, pois este pode estar infectado e pode acabar infectando o seu computador também. Faça sempre cópia de segurança, faça sempre backup de seus arquivos, pois assim você terá como recuperá-los em caso de ataque de vírus ou de danos no disco. Controle o seu sistema quando seu uso por pessoas estranhas ou não autorizadas. Sempre verifique o equipamento logo após terem sido efetuadas nele apresentações de novos programas ou sistemas, após a intervenção do pessoal ou da assistência técnica. É bem importante verificar o equipamento, se tem alguma presença de vírus ou de algum malware instalado em seu computador. Se for possível, deixe instalado um programa antivírus funcionando em background, ou seja, enquanto você utiliza o computador, ele virá intervir toda vez que um vírus se manifestar ou for encontrado. Toda vez que você vai baixar ou um programa que não é seguro, o antivírus ele vai avisar se é seguro ou não. E ele também irá avisar se algum vírus se manifestar no seu computador, deletando rapidamente. Gente, essa é a nossa aula. Essa aula vai ter duas aulas. Vai ser a aula 1, que vai ser só vírus, malwares, e que eu acabei de explicar. E a outra aula vai ser composta em armazenamento em nuvens. Então, essa aula vai ser dividida em 2. Então, até a próxima aula. Bom estudo a todos.